Falei para a Fran assim, põe a mão no meu coração. Tá, Falei, meu Deus, que temor, né? Aí eu vi o pastor chegando ainda. Falei, meu Deus, o pastor Marcos vai vir aqui, tá aqui agora e eu vou pregar. Falei, meu Deus, mas seja bem-vindo, em nome de Jesus. E eu falei, Fran, meu coração está batendo muito forte. O que é isso? Aí eu falei, misericórdia, mas assim, eu creio que isso é temor. Eu quero falar para vocês que eu ouvi um pastor falando e eu pensei assim, ele falou que ele tinha ouvido um pastor falar e ele não acreditava. Mas depois ele começou a pregar, ele é um pregador muito reformado, prega muito. E ele falou assim que ele começou a entender que realmente o que a gente prega, muitas vezes, são coisas que a gente está vivendo. E eu pensei assim, falei, é verdade, Senhor. Realmente, o que a gente prega, às vezes a gente prega assim, tipo, sobre prosperidade, outro prega sobre somos mais que vencedores, ou só vitória. E é isso. Mas muitas vezes, há coisas que a gente prega, que não é do jeito que a gente queria pregar, mas segundo aquilo que Deus está fazendo com a gente. E eu ouvi ele falando assim, é isso, Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem, já foi orado. E essa palavra falou demais, e eu creio que vai falar com você. Mateus, eu amo os evangelhos. Mateus capítulo 26, versículo 36. Eu vou ler, vou começar a passar a ler, amém? Jesus de Getsêmani. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-lhes adormecidos e disse, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça-te a tua vontade. E voltando achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto de seus discípulos e lhes disse, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Só de você ler essa palavra já é uma pregação, né? Jesus estava vindo de uma grande ceia, ou melhor, da sua última ceia. Ali, ele ainda não tinha morrido. Então, eles viviam aquele ritual de matar o cordeiro, de desperdir o sangue, aquele ritual que eles tinham, né? Aí Jesus está ali, na sua última ceia com os seus discípulos, onde havia festa, e eles sempre faziam essa ceia, e era a sua última ceia. Ele levanta o pão, ele parte o pão, e ele fala, né, que ali era o corpo dele, que ia ser moído, né, tomai, comei, como fala na ceia, este é o meu corpo, né, que será moído, e ele pega o cálice, este é o meu sangue.
E assim ele faz a ceia, e aí todo mundo já sabe que naquele momento Judas sai e vai ao trair. Aí os discípulos falam assim: Senhor, nós vamos com o Senhor até o fim, e vamos contigo até o fim. Aí ele fala para Pedro, que todo mundo sabe que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro negaria. E assim mesmo aconteceu. Todos os fugiram, não ficou ninguém. Aí é que eu vejo, e eu coloquei algumas partes. O que quer dizer Getsemane? Getsemane quer dizer prensa de óleo. Quer dizer prensa de óleo. Getsemane, ali, era um lugar onde Jesus sempre estava indo. Ele sempre chamava os seus discípulos para orar. Era um lugar que ele frequentava sempre. Porque ele orava sempre. Ele vivia em oração. E ele vai ali e leva os seus discípulos. Só que o interessante é que já não eram mais 12, eram 11. A primeira coisa que ele faz, a hora que ele está indo a Getsemane, ele fala para 8, assentai-vos aqui e espera. Então eu quero começar a falar para você sobre isso. 8, ele deixou sentado ali, no pé do monte. Não foi subir com ele, não foi com ele a orar. Ficai aqui, assentai-vos aí. Ele fala aqui, ó, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus, ali naquele momento, ele ia passar, como ele fala aqui, por um momento de tristeza, por um momento de dor, por um momento de angústia, por um momento que pode ser que naquele momento ele pensou: esses 8 não estão preparados para me ver assim. Eu acho que ele pensou assim: eu vou deixar eles aqui, porque eu tenho 3 que eu sempre levo comigo, em todo lugar. Porque ele levava aqueles 3, né? Quando o pastor falou da filha de Jairo, estava Pedro, Tiago e João. Quando ele foi lá no monte, que teve o monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João, esses 3 sempre estavam com ele. Mas ele falou: vocês ficam aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que muitas vezes a gente não está preparado para algumas coisas. Vai vir coisas em nossa vida que Jesus, ele vai até nos poupar. Às vezes você não está preparado para saber de coisas. Quantas pessoas hoje falam assim: eu saí da igreja porque eu não aguentei, pastora da igreja grande, Assembleia de Deus. Quantas pessoas saíram da igreja porque fizeram parte, às vezes, até de liderança e não aguentaram? Porque não estavam preparados. Imagina eles olharem e falarem assim: meu Deus, meu mestre, aquele que ressuscitou mortos, que curou cegos, que curou enfermos, que pregou, que falava coisas maravilhosas, e de repente agora eu estou vendo ele aqui angustiado. Então ele não levou eles. Ele falou: assentai-vos aqui. Aí ele levou 3. E aí eu comecei a olhar e falar assim: Jesus estava dessa forma. E ele chegou e ele falou, para os 3, ele chegou e falou assim: então, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui. É o segundo lugar. O primeiro, assentai-vos aí, vocês podem ficar aí. Aí para os outros, ele fala: ficai aqui, que eu vou indo um pouquinho mais além. Porque a minha alma está cheia de tristeza. Só que ele fala para eles assim: velai comigo. Aí eu falei: meu Deus, quem esperava Jesus pedindo oração? Aquele que sempre orou. Aquele que sempre orou e ressuscitou mortos. Aquele que sempre orou e curou. Aquele que sempre orou e aconteceu. Como você esperava ele pedir: velai junto comigo? Imagine como ele estava. Mas eu quero falar para você de nós agora. Porque Jesus estava aqui, e eu quero mostrar para você que eles não estavam abatido, angustiado, triste, porque Judas o traiu. Não.
Eu vou te mostrar o porquê ele estava assim, através da palavra de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos assim, triste, porque alguém nos traiu, porque a dor da traição é muito grande. É muito grande. Dor de trair, eu estou falando às vezes num casamento, numa amizade, por um irmão, dói. Eu imagino que quantos já sofreram essa dor da traição. Ele sofreu a dor da traição, mas não era por isso que ele estava angustiado. Eu e você muitas vezes nos angustiamos por isso, porque nós sofremos essa dor, a dor da perda, de perder alguém que amamos. Jesus sofreu, perdeu Lázaro, chorou, depois ele foi lá e ressuscitou. Nós sofremos as angústias da vida. Quem não sofre de olhar hoje e ver Rio Grande do Sul do jeito que está? Debaixo d'água. E eu olhei hoje, eu chorei quando eu vi uma pessoa falando assim, que a menininha estava num barco e pediu para pegar a bonequinha dela. E não era uma bonequinha, era um bebê. Como que você não sofre quando você olha uma situação dessa e vê aquela cidade debaixo d'água? E você se angustia. Então, muitas vezes não é só vitória. Muitas vezes não é. Muitas vezes é angústia. Quando você tem um diagnóstico, que você vai lá no médico e ele fala. Eu estava falando com o Rogério no posto esses dias, e eu falei para o Rogério assim, quando a gente ouve, Margarete, as pessoas falarem, é fácil falar, não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E é isso que a gente quer. Mas não é assim. Porque a angústia vem, o medo vem, a dor vem, a preocupação vem, as dores do processo vêm. Né, Dalva? Então eu não posso falar, porque eu não sei o que falar nessa hora. Eu passei por um momento esses dias que eu não sabia o que fazer. E aí que Deus me trouxe essa palavra. É pegar uma pessoa desesperada e você falar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu faço, meu Deus, me ajuda. Aí peguei outra irmã, uma amiga que trabalha comigo, me ajuda, por favor, vamos pegar essa pessoa e ajudar. Aí a gente conseguiu, aí liguei para outro irmão, o irmão veio e ajudamos. Numa situação que eu não sabia o que fazer. Aí Deus foi e encaminhou. Mas tem situações na nossa vida, que é angústia, sim. É angústia demais. É você olhar para aquele povo e ver, não tem como você sorrir? Não tem como eles sorrirem. Igrejas, Batista da Lagoinha, que não existe mais. Quantas igrejas não existem mais lá agora, porque está debaixo d'água? É um cenário de morte que vai ser quando aquelas águas abaixar. Não vai ter tantas vidas que vão encontrar, tantos corpos. Eu estou falando da nossa angústia, tá, irmãos? Estou falando da nossa tristeza. Estou falando dos momentos difíceis que nós passamos dia a dia. Eu não sei como você está aqui hoje, se você está bem, glória a Deus. Né? Porque a Bíblia diz também que a alegria do Senhor é nossa força. Que vamos nos alegrar quando estivermos aqui. Mas ela diz também que muitas vezes nós passaremos pelo vale. Nós passaremos pelo vale mesmo da sombra da morte. Como diz Salmo 91. Nós passaremos por muitas dores ainda. Porque o mundo é um mundo cruel. É um mundo de dor. E Jesus está aqui. E aí, Deus tratando comigo sobre isso. Como é difícil você falar para alguém quando perde alguém. Né? Olha, morreu. Você não tem que falar. Não tem palavras. Imagine quem faz o velório, às vezes vai lá fazer. Você não tem palavras a não ser falar de salvação, né? Que é a única coisa que você fala. E você vai falar, Deus conforta? Eu sei que Deus conforta. Você vai sair outro dia. Bem, não vai, porque a dor é grande de perder alguém. Quem perdeu sabe. E aqui é um momento crucial. Getsemane. É um lugar de prensa. É um lugar onde prensa, é um lugar que fala que
é um lugar que prensa o óleo. E aqui a gente vê que Jesus está aqui, triste, angustiado. E ele pega e chama eles, e eles lá dormem. Aí Jesus vai lá e ora uma vez. E fala assim: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente cantou aqui: dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero buscar em outra fonte. Será que é verdade? Ai, porque cantar é muito bom. Adorar a Deus aqui, sentado aqui, e levantar as nossas mãos é muito bom demais. Será que é verdade? Dai-me de beber, porque eu não quero mais buscar em outra fonte? Eu não preciso mais buscar em outra fonte. Será que é verdade? Ou é apenas uma letra que a gente canta e sai daqui? Eu vi um pastor falando, é verdade, a gente põe uma máscara e entra aqui. Depois ali fora a gente tira ela e já é outra coisa. O nosso culto não é só aqui, é amanhã o dia inteiro no nosso trabalho. E aqui a gente começa: dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outra fonte, né? E tu és, e olha a letra, que linda e maravilhosa. Mas e você e eu viver isso? Ai, todos os louvores, você olha e você canta, será que nós estamos vivendo de verdade? Será que eu estou buscando numa fonte que jorra água viva? Ou será que eu estou buscando em duas fontes? A que jorra água doce e água amarga? Como que nós estamos? Será que eu posso chegar e falar assim: Senhor, faça de mim a tua vontade? Não, muitas vezes não. Porque sempre a minha vontade prevalece. Hoje a gente vê uma igreja que não tem nem vontade de estar aqui hoje. Porque a vontade dele prevaleceu. Sabe onde? Está na sua casa, ou está em qualquer outro lugar. Mas aí chega aqui e fala: ah, Pai, faça a sua vontade, que seja feita a tua vontade. Eu acho que a única pessoa que tinha propriedade para falar isso era Jesus Cristo. E ele vai lá, e ora de novo, vai lá, volta lá, e os discípulos estão dormindo. Estavam cansados, né? Estavam vindo de uma festa, de uma ceia, já era meia-noite mais ou menos aqui. Estavam cansados. E lá volta Jesus de novo e fala para ele: então nem uma hora pudeste velar comigo? Ele estava precisando demais de pessoas junto com ele naquele momento. Porque ele está falando isso aqui. Você vai falar: ah, Jesus não precisa, ele está falando. E aí ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque quando ele fala vigia, ora, para que não entreis. Porque se você entrar, você vai cair. Se você entrar, você vai cair. Eu vou cair. A gente vê pastores, a gente vê irmãos, a gente vê pessoas que estavam conosco e hoje aqui não estão mais. Porque vigiaram, oraram, porque a gente sabe que oram. Mas não perceberam que não era para não entrar em tentação, para não cair. E hoje a gente vê muitos fora da igreja por esse motivo. E aí ele volta de novo, e pela segunda vez ele ora e diz: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Segunda vez ele ora. Aí diz que voltando achou eles de novo dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, cansados. Deixou de novo e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Na segunda vez, a angústia dele era tanta
que eu acredito que ele chorava, como dizem em Hebreus, eu acho que é em Hebreus, eu não sei, que ele chorava tanto, que ele gritava, que ele clamava, para que Deus pudesse afastar aquele cálice dele. A terceira vez foi mais cruel ainda, porque ele sentiu tanta angústia que o suor dele se transformou em sangue. O suor dele gotejava sangue, por tanta angústia. Olha o que o nosso mestre sofreu. Aí eu quero falar para você, que não foi, porque ele foi traído. Não foi. Não foi porque ele foi traído, não foi porque ele foi abandonado, porque várias coisas a gente vê, né? Quando ele estava lá pregando, muitos foram embora, não foi. Não foi porque ele foi chamado de diabo, não foi por isso, não foi. Não foi por nada disso, como muitos de nós fazemos, né? Não foi por nada disso. Não foi porque ele olhou para os seus discípulos e decepcionou com alguns que ele já sabia que ia o trair ou negar. Não foi. Ai, não foi. Esse cálice é muito mais do que uma traição. Esse cálice é muito mais do que uma dor na alma. Esse cálice é muito mais. Eu acredito que quando ele orou pela terceira vez, os anjos, eu acredito não, a Bíblia diz, os anjos estavam ali, ao redor dele. E o inimigo também. No filme, a gente vê essa cena, no filme da Paixão de Cristo, que aparece uma serpente, uma cobra, né? Aparece uma cobra, e como se fosse o diabo. E quando ele fala assim, porque daí o diabo está ali, ó, ele vai desistir. Olha porque eu vi uma frase maravilhosa. Começou no Getsêmani e terminou no Gólgota. A crucificação, tudo que Jesus passou começou no Getsêmani e terminou no Gólgota. E olha aqui, e aí ele está ali, o inimigo está ali, ele vai desistir. É aqui já, ele nem vai chegar na cruz. Ele nem vai chegar. Mas quando ele fala assim, Pai, pela terceira vez ele fala, que não seja feita a minha vontade. Se eu tiver que beber, eu vou beber. Que seja feita a tua vontade. O inimigo, sumiu. E ele ainda tentando, achando que na cruz ele ia desistir. Mas o mais lindo é que quando ele ora pela terceira vez, ele ouviu Deus falando com ele, eu creio. Ele levanta com uma força tão grande, que aí diz que ele faz assim. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos, partamos, e eis que chegado o que me trai. Em João, quando eles vêm, ele já está forte, porque ele sabia para onde iria. Por isso não era dor da angústia, porque ele foi traído, ou porque qualquer coisa ali ia afetar ele, não. Não é não. Eu vou falar para você por que é. Não é por nada disso aí. Ele levanta forte. Ele vai lá e eles falam assim, Judas vem para dar um beijo nele, e ele fala, quem é ele? Não sei o quê. Eu sou. No eu sou, eles caem no chão. No eu sou, eles caem. Ele vem com toda a força. Ele passa por Pilatos, e ele passa pelo Sinédrio, e ele passa por todos, e ele está forte. Porque ele sabia que esse cálice, ele ia ter que passar. E eu vou te falar o que é esse cálice. Vamos montar a nossa cena. Ele está lá e ele faz aquela cena. Vamos ver a cena. Ele partindo o pão e ele falando que era o corpo dele. Ele tomando o cálice e falando que era o sangue dele.
E o cálice, ele sabia que para ele passar por aquilo, alguém ia abandonar ele. E não era eu e você não, viu? Não. Alguém ia abandonar ele. Porque ele ia levar todos os nossos pecados. Ele chorava de angústia. Porque Deus não ia mais estar com ele. Ele ia estar sozinho. Não era a dor do prego que ia fazer ele sofrer. Ia fazer ele sofrer na carne. Mas eram os nossos pecados. Esse cálice é o pecado da humanidade. Onde ele olhou e falou assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus, porque eu não vou poder mais estar com o Senhor. Por isso que quando ele está na cruz, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Deus não tem. Deus não tem, não compactua com o pecado. E ele sabia que ele ia sofrer isso. Ele sabia que ele ia sofrer pelos nossos pecados. E você está aqui hoje, será que dá para você falar assim: isso é tudo para mim? Será que dá para eu e você olhar e falar assim: isso é tudo para mim? Ele levar esse cálice, o meu pecado, o seu pecado. Quando ele falou: afasta de mim esse cálice, mas que, se não puder, que seja feita a tua vontade. Ele sabia que Deus não podia mais estar com ele. Ele ia estar sozinho. Imagine sem a presença do Pai. E esse cálice significa o nosso pecado. Isaías 53 fala muito isso. E eu escrevi assim: era a consciência que ele tinha, que o Pai ia abandonar ele na cruz. Era a consciência que ele ia ser feito maldição por nós na cruz. Ele foi levado como malfeitor por causa de nós. Na cruz, o Pai lançaria a iniquidade por nós. O pecado, todo o pecado, ia ser lançado nele por nós. O nosso pecado, a nossa iniquidade. Ia se cumprir a justiça nele, de Deus, por nós. Será que dá para abandonar esse Deus? Será que dá? Não dá, gente. Não dá. Não é uma angústia. Não é uma doença, Dalva. Não é uma doença. Não é uma traição. Porque ele estava sofrendo tudo isso sozinho. E hoje nós sofremos tudo isso com ele. Hoje nós sofremos tudo isso com ele. Nós nem podemos dizer: afasta de mim esse cálice, porque esse cálice não era para mim nem para você. Esse cálice era para ele. Esse cálice era somente dele. E eu e você, muitas vezes, passando por problemas, às vezes assim, que para nós é o fim do mundo, né? Não é, pastor? Ai, quantas vezes para a gente é o fim do mundo, como diz aí. E o que ele passou? Foi feito justiça por nós na cruz. Ali foi perdoado os nossos pecados. Vamos supor, eu vi uma história assim muito legal. Você deve, vamos lá, a gente deve, por exemplo, eu devo lá no banco 1 milhão. O perdão é isso. E eu achei muito lindo o pastor que falou isso. A gente deve 1 milhão. Aí vai alguém lá e deposita esse 1 milhão. Depositou. Sua conta foi paga. Foi paga a sua conta. O perdão é isso. Só que assim, você não tem mais nada. Mas a justificação não é isso. Eu falei: meu Deus, que lindo isso.
A justificação, porque nós fomos justificados, é diferente do perdão. A justificação é assim: você é uma conta que foi paga e você não precisa mais pagar. Sabe por quê? Porque a cédula, que era para mim e para você, foi cravada na cruz. Ela estava cravada na cruz. Então, a gente foi justificado. Você e eu fomos perdoados, porque Ele levou os nossos pecados. Ele levou as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus moeu Jesus por mim e por você. E por que nós ainda assim estamos insatisfeitos? Não entendemos ainda o que é esse amor. Não dá mais para falar de amor se não ser de Jesus. Não tem outro amor. Qualquer outro amor você vai decepcionar. Pode ser que você decepcione com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa, com seu filho, com qualquer pessoa. Mas com esse amor não dá para decepcionar. Quando ele falou, quando ele gotejou sangue de tristeza, foi por mim e foi por você. O que você está fazendo por ele? O que você e eu estamos fazendo para ele, por ele? Só cantando, só louvando, só pregando. Isso não é tudo. Eu quero falar para você que está aqui. Nós precisamos fazer muito mais. Olha uma cidade em água, debaixo d'água. É material, não tem mais nada, perdeu tudo. Mas eu vi eu postei até, uns irmãos tudo orando, assim, de mãos dadas, a igreja destruída, não tinha nada mais. E eles orando. Então, Deus está na tua angústia. Deus está aí com você, Jesus está com você aí na sua decepção. Jesus está com você na sua doença. Jesus está com você em tempo todo, comigo no tempo todo. Só basta saber se nós estamos com Ele. Ele fala assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se verdadeiramente, forem, esqueci a palavra. Eu sei que assim, que nós somos filhos dele. Se Ele é nosso Pai, nós somos filhos dele, nós temos que fazer a vontade dele. Não adianta nós passar pano no pecado. Como o pastor pregou tremendamente de manhã hoje aqui. Não dá para passar pano no pecado. Não dá para passar pano nas coisas erradas. Sabe por quê? Porque alguém teve que sofrer a angústia de transpirar, suar sangue. Porque ele sabia que iria valer a pena por mim e por você. Eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei como está a sua vida. Eu sei como minha vida está. Eu sei que eu tenho que aprender muito. Porque eu quero chegar um dia e ser reconhecida por Ele. Eu quero chegar um dia e que Ele vai falar para mim assim: vinde a mim, minha filha. Eu lembro, eu conheço você. Eu sei o seu nome. Eu não quero fazer tudo. E chegar naquele dia e Ele falar: apartar-te de mim, pois não te conheço. Mas eu preguei, eu orei, eu expulsei demônio, eu fiz tantas coisas. Não te conheço. Eu não sei o seu nome. Então é isso, irmãos. Quando você olhar para esse cálice, que foi aonde Ele pediu para que tirasse dele, mas que fosse feita a vontade de Deus, era o nosso pecado. Então, vale a pena servir esse Senhor. Vale a pena estar aqui, muitas vezes cansado, pastora, arrastado, cheio de coisas que você fala: meu, não estou aguentando,
São problemas familiares, são problemas pessoais, são problemas no trabalho. A gente tem eu trabalho numa área difícil, que não é fácil. E eu falo, meu Deus, como é difícil. Hoje eu estava em casa, eu falei, amanhã eu vou trabalhar, e eu sei que amanhã meu dia não vai ser fácil. Mas vale a pena, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Vamos comigo, Senhor. Eu não quero estar com o Senhor só no domingo e na quinta ou na terça. Eu quero estar com o Senhor na segunda. Eu quero estar com o Senhor na quarta. Eu quero estar com o Senhor 44 horas que eu trabalho. Eu quero chegar lá no posto de saúde que eu trabalho. E eu quero olhar. Às vezes eu falo, nossa, eu preciso fazer mais para o Senhor. Aí eu começo a olhar e falo, mas Senhor, eu estou fazendo. Sabe? Eu falo, estou fazendo, Senhor. Eu cheguei no Isaías e falei, quer ver uma coisa? Quem sabe é que eu gosto de ferida, né? Amo. Aí, né? A gente foi fazer uma visita e um senhorzinho tinha amputado a perna. Aí, a gente foi lá, o filho dele tinha feito curativo. Legal. Aí a gente foi embora, daqui a pouco eu cheguei em casa, depois das 5, veio umas fotos. Eu olhei, ai, meu Deus, que isso? Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei as fotos, falei, quer ver, Isaías? Ele, não. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas a minha mente já foi, nossa, falei para minha chefe, já sei o que nós faz aí. Vamos colocar uma placa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Aí eu olho e falo, daí eu olhei e Deus falou muito comigo nisso. Que às vezes é isso. Há feridas que está tão feia. Gente, que está cruel de você olhar e falar, não vai sarar. Não vai. Você vai olhar, você vai falar assim, eu olhei, eu falei, não vai sarar. Cadu viu, Cadu teve coragem. Eu falei, gente, não vai sarar, não vai sarar, não vai sarar. Que judiação. Que dó dessa pessoa. Doeu tanto em mim. E Deus falou comigo, vai. Aí Deus trouxe sobre o Getsemane. Às vezes você precisa colocar uma placa primeiro. Aí eu olho, coloco placa, fica 7 dias. Aí a gente vai trocando, vai trocando, vai trocando. Aí depois já não é mais placa. Aí eu falo, agora já é uma pomada tal. Aí a gente coloca a pomada, aí vai trocando. Aí a gente vem e olha, está bonito. Está ficando bonito. Aí, como está bonito isso aqui? Está bonito. Aí a gente olha, agora já pode passar outra pomada. Porque agora está no final. Eu estou falando de uma coisa que é fato e real. E com a gente é assim também. Às vezes a ferida está aí. Está tão feia. Está tão feia. Você fala, ai, não tem jeito. Aí Deus vem, tem. Coloca uma plaquinha, coloca outra plaquinha. São várias placas, vários nomes, né? E a gente vai olhando e vai avaliando em uma equipe. E aí a gente vê o resultado. E assim é a nossa vida. E é isso que eu quero falar para você. Eu quero te convidar a ir para o Getsemane. Um lugar de dor. E eu não quero que você fale para Deus afastar o cálice, porque esse cálice já era só para Jesus. Mas eu quero que você fale pelo menos que seja feita a vontade dele na minha e na sua vida. Eu quero terminar, não precisa abrir. Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O 10. Porém, ao Senhor agradou moê-lo. Eu quero terminar com essa palavra.
Então, saia daqui hoje, sabendo que Jesus é tudo. Que Ele começou lá no Getsêmani e terminou lá no Calvário. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Vamos orar.